favor, a palavra de Deus. Eu estou tirando agora a minha máscara, estava ali no teclado louvando também, mas agora que eu vou falar com você, para você me entender melhor, eu tiro a máscara. Mas aqui na igreja, todas as pessoas que estão presentes de máscara, então você pode continuar com a sua máscara. Hoje é culto de busca do Espírito Santo. Deus me deu uma palavra para trazer ao teu coração. Eu quero que você abra na primeira epístola de Pedro, Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 7. 1 Pedro 5, verso de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vou ler novamente. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou ler pela terceira vez, e só você que diz assim: pastor, Deus tem cuidado de mim, eu reconheço isso. Você vai declarar essa palavra após a minha terceira leitura. Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele tem cuidado de nós. Oh glória, é tão bom a gente ser cuidado por esse Deus, não é? Vamos aplaudir bem forte a esse Deus. Ele que tem cuidado de nós todos os dias, ele tem cuidado. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor está cuidando de mim todos os dias. Glorifica a igreja, aplauda, glorifica bem alto. Você que está assistindo, abra a tua boca aí onde você está. Junte-se a nós aqui na sede da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte. Vamos glorificar, vamos encher esse lugar de glória. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração de quem está aqui e de quem está em casa. Onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Meu Deus, o teu povo não está aqui porque veio para ver o homem, não, todos querem ouvir o Senhor, todos querem ouvir a tua palavra. Então, meu Deus, que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Eu quero falar hoje sobre rejeitando a preocupação e vivendo em paz. Esse é o tema da mensagem que Deus me deu para hoje. Diga comigo: rejeitando a preocupação e vivendo em paz. Quem quer isso? Você sabe que na sociedade pós-moderna, a preocupação é um comportamento inerente a todas as pessoas. É impressionante. Preocupação é uma coisa que todos temos. Não é uma coisa que está ligada à faixa etária. Por exemplo, o jovem. Há quem pense que o jovem não tem preocupação nenhuma, não é? Tem quem diga isso. Ah, o jovem não tem nada para se preocupar. Engano seu. Está cheio de jovem por aí com anorexia, bulimia, depressão. E esses comportamentos dos jovens muitas vezes têm uma raiz em quê? A raiz na preocupação. Na juventude, é muito comum que o jovem fique preocupado
com a sua formação acadêmica. Isso é uma preocupação que muitos jovens têm. Será que eu vou conseguir entrar para a faculdade? Essa é a preocupação do jovem. Será? E se eu conseguir, mas qual faculdade que eu vou fazer? O que eu faço, hein? Vou fazer engenharia, vou fazer arquitetura, vou fazer direito, vou fazer medicina. Mas será que a faculdade que eu vou escolher é a faculdade certa? Será que se eu escolher a faculdade X, eu vou conseguir emprego para ela? Ou eu vou ficar apenas com o diploma pendurado na parede e depois vou ir trabalhar de outra coisa? Então o jovem tem essa preocupação. O jovem, quando solteiro, ele tem a preocupação de quê? Será que eu não vou casar? Será? E se eu vou casar, meu Deus, quando é que vai ser? Porque eu já estou, não é? A pessoa jovem, ela fica com essa preocupação. Cada vez que ela faz aniversário, ela diz, já fiz 20, 21, 22, misericórdia, 30, meu Deus, 32, a pessoa vai ficando preocupada porque não casou ainda. Começa a ficar preocupada, será que eu vou construir uma carreira de sucesso? Será? Então a preocupação está em todas as idades, o jovem tem essa preocupação. Depois que a pessoa passa dessa fase da vida chamada de juventude, ela chega na fase adulta, aí a fase adulta é a fase das preocupações, né, gente? É a fase que a gente se preocupa com o sustento da família. Se você tem filhos, você vai se preocupar com o estudo dos filhos, com dar o sustento a eles, com dar um futuro digno, em ter saúde para trabalhar e cuidar de tudo. Você tem esse monte de preocupações, em ter uma carreira de sucesso, em ter um casamento realizado. Aí a pessoa passa dessa fase e vai chegando na terceira idade. E quando chega na terceira idade, aí a gente diz assim, acabou a preocupação, não é? Não é? Não é, não. Não é. Porque vai ver os idosos como é que eles estão preocupados. Preocupado porque não conseguiu aposentar ainda. Aí vem a reforma da Previdência e aí a pessoa vai demorar mais tempo ainda para aposentar. Aí ela fica pensando, oh meu Deus, será que eu vou aposentar quando, hein? Aí a pessoa idosa, ela começa a preocupar com o quê? Com a saúde. Porque é a hora de trocar as peças, né, gente? Você vai usando as peças, aí chega uma hora que tem que trocar, né? Aí a pessoa vai chegando numa fase da vida que ela precisa de mais cuidados com a saúde. E você já viu quanto que é o plano de saúde para uma pessoa que está idosa? É complicado. Eu falava com a minha mãe no dia do aniversário dela. Ela fez 75 anos de idade. E aí ela me falou que atualmente ela paga mais de um salário mínimo de plano de saúde. E ela falou assim, meu filho, todo mês eu pego uma boa parte da minha aposentadoria só para dar para o plano de saúde. Chego, fico com dó. Dá aquele tanto de dinheiro para pagar um boleto só. Quando eu falo em cancelar, os teus irmãos dizem, não mãe, não cancela não, pelo amor de Deus, se a senhora cancelar e for fazer outro, vai ficar mais caro ainda e a senhora ainda não vai ter a carência que tem agora. Então, é a preocupação, a pessoa fica preocupada, a vida inteira preocupada. E não ri não, viu? É verdade. Tem gente nessa terceira idade que está preocupado até onde vai ser enterrado quando morrer. Já está preocupado. Se eu morrer, meu Deus, onde é que vão jogar meu corpo, hein? Tem que arrumar um plano funerário aí, já ir pagando, para ajudar, né, meus filhos e netos. Então o que eu quero te provar com isso? É que a preocupação é um comportamento normal da vida natural, da vida de hoje. Todo mundo vive preocupado o tempo todo, em qualquer fase da vida. Só que a palavra de Deus nos mostra que Deus não quer que a gente viva uma vida de preocupações. Deus quer que a gente viva em paz. É assim que Deus quer. E se você que está me assistindo em casa, ou você que está aqui, está cansado de viver sem paz,
só preocupado, ansioso. Você quer viver uma vida de paz? Eu vou te ensinar dentro dessa ministração como rejeitar a preocupação e começar a viver em paz. Porque Jesus deu paz para todos nós. Olha aqui João 14, 27. E eu quero que você me acompanhe nesses textos que eu vou ler. João capítulo 14, versículo 27, Jesus prometeu que nos daria paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, de quem é a paz que nós temos, igreja? De quem é? A paz que nós temos é do Senhor Jesus. Você já parou para pensar como é que nós nos cumprimentamos quando a gente se encontra? Eu sei que tem cristãos que não gostam disso, eu sei. Tem gente que não aprecia muito esse cumprimento. Tem gente que gosta de falar, é boa tarde mesmo, é oi, tudo bem, como vai? Mas ainda existe uma boa parte do povo de Deus que quando se encontra, se cumprimenta como, hein? Como é que você cumprimenta quando encontra um cristão? A paz do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus falou: eu deixo a minha paz para vocês. E a paz que Jesus nos deu é algo tão valioso que o diabo quer roubar. Você sabe que Jesus qualificou o diabo na condição de ladrão. Em João 10, 10 ele disse que o ladrão, que é o diabo, não vem para outra coisa senão roubar, matar e destruir. Ladrão, de uma forma geral, tem o mesmo comportamento. Eles roubam sempre aquilo que tem valor. Eles roubam aquilo que tem valor. Entraram aqui nessa igreja uma certa vez e quando entraram, viram que essa igreja aqui tinha centenas de cadeiras, cadeiras inclusive fáceis de carregar, leves e um monte de cadeira. Só que quem entrou aqui para roubar, não quis levar nenhuma cadeira. Curioso, né? Por que não quiser levar uma cadeira dessa? Porque pensaram assim: quanto vale essa cadeira? Essa cadeira vale R$30. Não, essa cadeira não vale nada. Vou levar essa cadeira não. Vou levar aquele equipamento que fica no altar, que liga o instrumento, porque aquele ali tem valor. Aquele ali custa caro. Ladrão em qualquer canto é assim. Quer roubar o que tem valor. O diabo é ladrão. O que o diabo quer roubar? Ele quer roubar aquilo que tem valor. E o que é que mais tem valor? É a paz que Jesus nos deu. Porque a paz que Jesus nos deu, o mundo não tem para nos dar. É só Jesus que te dá e mais ninguém. Então, como é que eu faço para rejeitar a preocupação e viver em paz? Será que é possível viver nesse mundo sem preocupação? Pensa um pouquinho aí. Será que é possível viver nesse mundo sem preocupação? Será? Você sabe por que a gente não consegue viver sem preocupação? Porque nós não temos o domínio de três coisas: do tempo, do espaço e da circunstância. Três coisas que eu não consigo dominar: o tempo, o espaço e a circunstância. Então isso gera em mim a ansiedade, a preocupação. Vou dar um exemplo para você me entender. Suponha que um casal quer muito gerar um filho, um sonho muito comum. E quando esse casal fica sonhando, a gente quer ter um filho, Deus vai nos abençoar que a gente vai ter um filho. Aí chega uma hora que o casal finalmente consegue engravidar. Quando o casal consegue engravidar, imediatamente começa o quê? A sonhar com a criança. Como é que vai ser, hein? Será que vai parecer com o pai ou será que vai ser com a mãe? Será que vai ser desse jeito ou daquele outro? A mulher já começa a imaginar a criança. E por mais ansiosa que a mulher que está grávida esteja para ver a criança nascer, ela consegue antecipar o tempo da gestação? Sim ou não? Consegue? Por mais ansiosa que a mulher esteja de ver a criança nascer, ela não pode antecipar o tempo.
O tempo são 9 meses, são 42 semanas, às vezes antecipa um pouquinho, mas cada criança tem o seu tempo de nascer. Nós não temos domínio do tempo. Nós não temos o domínio do espaço. Eu não posso estar aqui pregando para você nesta quarta-feira e estar agora em casa com os meus filhos, com a minha família. Eu não posso estar aqui com você e estar fazendo uma visita no hospital para alguém que está doente. Eu estou limitado ao espaço. Eu só posso estar em um lugar. Todos nós estamos limitados ao tempo, limitados ao espaço, limitados à circunstância. Alguma vez você já deu uma palavra para alguém dizendo assim: tal dia, tal hora eu vou estar em tal lugar junto com você? Alguém já deu uma palavra nesse sentido? Se comprometeu com a pessoa que ia estar em tal lugar? Todos nós já fizemos isso. Marcamos compromissos, olha, pode marcar, tal dia eu vou estar aí. Só que chega na hora, acontece uma circunstância alheia à nossa vontade. Às vezes, por exemplo, um cantor, um pregador da palavra assume um compromisso com o pastor de outro lado do Brasil. Olha, anuncia aí para a igreja, divulga na rádio, divulga na TV, que tal dia eu vou aí na igreja de vocês cantar, louvar, adorar ou pregar a palavra. Aí a pessoa fica anunciando, né? Olha, dia tal, o cantor tal vai vir cantar aqui, dia tal, o pregador tal virá pregar aqui. Aí chega na hora, acontece uma chuva violenta lá naquela cidade de onde a pessoa estava saindo e o avião simplesmente não decola. O que vai acontecer? Aquela pessoa que deu a palavra que ia, não vai. Não foi por quê? Porque não quis? Porque foi responsável? Não, porque não tem como dominar as circunstâncias. Então coloca na sua cabeça que por mais preocupado que você esteja acerca de algo, você não tem domínio do espaço, você não tem domínio do tempo, você não tem domínio das circunstâncias. A melhor coisa que você pode fazer é ficar em paz, é deixar Deus comandar as coisas. Mas eu quero, para fixar bem na sua memória esta mensagem, te mostrar 7 coisas que você precisa aprender para rejeitar a preocupação e viver em paz. Inclusive eu vou até pôr aqui, ó, no telão para você, estas 7 coisas que você precisa aprender para viver em paz. Coloca aí para mim, por favor, a primeira. Se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, primeira coisa, analise o real motivo da preocupação. Isso é mais ou menos assim: você tem que conversar consigo mesmo e dizer para você mesmo: mas peraí, por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão inquieto? Analise o real motivo da preocupação. Você sabia que muitas vezes a preocupação acaba simplesmente nisso? Só de você parar para pensar: peraí, por que eu estou preocupado? Muitas vezes só fazer essa pergunta já vai jogar a preocupação por terra. Olha um exemplo aqui na palavra, no Salmo 42, verso 11, o salmista está falando com ele mesmo, gente. Ele não está falando com Deus no verso 11, ele está falando com ele mesmo, com a sua alma. Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista está olhando para dentro de si mesmo e dizendo: por que você está abatida, alma? Por que você está perturbada? Olhe para dentro de você agora e se pergunte: por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão inquieto? Por que você anda tão perturbado? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Espera em Deus, fique em paz,
Por que você anda tão abatido, tão preocupado? Você se esqueceu que Deus está cuidando de ti, meu querido. Segunda coisa, para você aprender a rejeitar a preocupação e viver em paz. Lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25, nós vamos aprender com Jesus a avaliar o valor correto das coisas. E esse é o segundo tópico. Quer recusar a rejeitar a preocupação e viver em paz? Avalie o valor correto das coisas. Veja o que realmente tem valor na vida. Vamos ler isso aqui, Mateus 6, 25. Quem está falando aqui é Jesus, viu? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Veja que Jesus agora está citando preocupações básicas: comer, beber, vestir, morar. Parecem preocupações pequenas, não é? Mas acredite em mim, 90% das pessoas vivem preocupadas com isso. O que eu vou comer? O que eu vou comer? Preocupadas com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, onde eu vou morar. As preocupações pequenas da vida geralmente são as que mais perturbam. E Jesus está falando, não andeis cuidadosos com isso. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está dizendo, não fica preocupado com isso não, porque Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe. Deus sabe que você precisa beber, vestir, morar, trabalhar. Deus sabe. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então avalie o valor correto das coisas. Ao invés de se preocupar com a comida, se preocupe com a saúde. Sabia? Você sabia que tem gente que está preocupado só em não passar fome? Ela preocupa só em não passar fome, mas ela não se preocupa no que ela está comendo. E muitas vezes o que ela está comendo está matando mais do que ela se deixar de comer. Às vezes a pessoa ela se alimenta tão mal, simplesmente para não sentir fome, e ela não percebe que uma má alimentação é mais prejudicial do que passar algumas horas sem comer. Às vezes a pessoa ela se preocupa tanto em se vestir bem. Não é o caso nosso aqui não. Mas tem gente que está tão preocupado em aparecer bem na foto, sabe? Se vestir bem. Não, eu tenho que ir para aquela festa e eu tenho que usar uma roupa que eu nunca usei antes, porque se alguém entrar no meu Instagram vai ver que eu já usei esse vestido em outra festa. Vai ver que eu já usei essa roupa no outro evento, então eu tenho que ter uma roupa nova e bonita. Todas as vezes que tiver alguma coisa, a pessoa está tão preocupada em se vestir bem, em aparentar-se bem diante das pessoas. Só que aí ela vai para um lugar toda muito bem vestida,
E chega lá, o que ela vai fazer? Ela vai fumar, ela vai beber, ela vai usar droga, ela vai se prostituir. Ou seja, ela estava tão preocupada com a veste, mas a saúde do corpo, que é mais importante, ela não se preocupa. Às vezes a pessoa está preocupada em coisas e não se preocupa com as pessoas à sua volta. Então, quando eu digo para você que para viver em paz, você tem que avaliar o valor correto das coisas, é isso. O que mais tem valor para você? Terceiro ponto: transfira as suas preocupações para quem, gente? Para Deus. Foi o primeiro texto que eu li, vou ler de novo, 1 Pedro 5,7. Você tem que transferir suas preocupações para Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe o que é lançar? Lançar. Deixa eu pensar numa coisa aqui que eu possa lançar. O que eu posso lançar? Lançar, deixa eu ver. Tem nada aqui que eu possa lançar. Tem o microfone, mas o microfone eu paguei caro, não vou jogar não. Deixa eu pensar. Ô, pastor Cícero, vem cá, ó. O que é lançar? Lançar é assim, ó. É você olhar para a pessoa e falar, ó, segura, hein? Não ensaiei, tá vendo? Você podia trabalhar de goleiro, hein, pastor? Que pegada, hein? Uau! Isso aqui é lançar. Lançar é você ter algo na tua mão e você simplesmente jogar acreditando. Você parou para pensar que ele podia ter deixado cair? Não podia? Só que ele segurou. E eu nem combinei com ele, hein? E ele nem sabia que eu ia jogar nessa hora, nessa força. Quando a palavra diz, lançar a vossa ansiedade sobre Deus, é mais ou menos assim. Deus está olhando para você e está te dizendo assim, o que é que está na tua mão aí que você não está dando conta? Pode jogar que eu pego, vai, joga que eu pego, joga em mim as suas preocupações, joga em mim as suas ansiedades, porque eu vou segurar para você, eu vou pegar aquilo que está te inquietando e vou resolver o seu problema. Pode aplaudir o Senhor. Lançar a sua ansiedade, transfira a sua preocupação para Deus. Deixa eu te mostrar outra coisa. Quarto, para você viver em paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Rejeitando a preocupação e vivendo em paz. Aprenda a fazer as suas petições a Deus. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. O que é uma petição? Petição é um tipo de oração. Petição, juridicamente falando, é quando o advogado protocola um documento pedindo algo ao juiz. Isso é uma petição. Diante de Deus, o que é uma petição? É quando você, em oração, apresenta a sua necessidade para Deus e diga: Senhor, eu estou precisando disso. O Paulo disse aqui, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu não quero ofender ninguém que está aqui, por favor, não quero que você se ofenda, nem quero ofender você que está em casa, mas que a verdade seja dita. Nós aprendemos a orar rezando. A maioria de nós tem uma origem católica, maioria. Se eu perguntar aqui quem a mãe era católica ou o pai era católico, levanta a mão aí, a mãe ou o pai? Olha aí, ó. Os avós, quem aqui os avós eram católicos? Os bisavós eram católicos? Pois é, tá vendo? A grande maioria, tem uma ou outra pessoa que não, mas a maioria. Então você aprendeu a orar como? Rezando. Você lembra da tua avó rezando, da tua mãe rezando, da tua bisavó rezando.
E como é que é uma reza? A reza é um texto que o católico decora e ele repete todos os dias da mesma maneira. E se ele reza 2 vezes no dia, 2 vezes a mesma reza. Se ele reza 3 vezes no dia, é 3 vezes a mesma reza. Eu até reconheço que existem tipos de rezas, né? Tem a reza tal, a reza tal, a reza tal. Só que aquela tal reza é sempre o mesmo texto, decorado, que o católico aprendeu e todo dia ele repete. Pastor, e qual que é o problema disso? Os católicos rezam com tanto fervor. Eu não estou aqui criticando o fervor, a fé. Eu estou dizendo que há um problema nisso. Porque quando a pessoa vai diante de Deus para orar, o que é que Deus quer ouvir? Deus quer ouvir as necessidades da pessoa. Deus quer que a pessoa diga: Senhor, vou te contar uma coisa que está acontecendo comigo, que está tirando o meu sono. Senhor, eu estou enfrentando um problema, eu estou passando por uma luta. Senhor, eu estou numa crise conjugal. Senhor, o meu filho está tão rebelde. Senhor, eu fui no médico, o médico me pediu um exame, eu estou com medo do que possa ser. Isso é fazer uma oração sincera para Deus. Deus não quer que você entre na presença dele para ficar todo dia repetindo as mesmas coisas como uma reza, como um texto decorado. O que Deus está dizendo aqui? Olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ao invés de ficar preocupado com algo que ainda não aconteceu, ou com algo que está acontecendo e que você não tem como resolver, leva tudo para Deus na petição, na oração. Pastor, e não é errado a gente ficar pedindo para Deus? Não é errado a gente ficar levando problema para Deus? Será que Deus, que já tem um mundo para se preocupar, almas inteiras para salvar pelo mundo, será que Deus está preocupado com o meu boleto do cartão de crédito? Será que Deus está preocupado com o meu exame que vai sair semana que vem? Será que Deus está preocupado com o meu salário que diminuiu? Será que Deus está preocupado com o meu negócio que está em tempo de falir? Deus tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Você está enganado. Aquilo que é importante para você é importante para Deus. Na sua oração, Deus quer ouvir as suas petições. Então não tenha vergonha não. Fale para Deus: Senhor, não vou te negar, estou precisando de uma bênção. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. É claro que a nossa oração não é só isso. A gente adora, a gente louva, a gente faz tudo. Mas tem um momento da petição. E é exatamente no momento da petição que a gente se livra do quê? Da preocupação, amados. Porque quando você faz a sua petição para Deus, aquele fardo pesado que estava nos teus ombros, você transferiu para quem? Para Deus. Experimenta fazer isso hoje. Você vai ver como que você vai tirar um fardo pesado dos teus ombros. Quinto, quer se livrar da preocupação e viver em paz? Não ambicione coisas além da sua capacidade. Vocês estão acompanhando aí na tela? Não ambicione algo acima da sua capacidade. Romanos 12:16. Olha o que Paulo escreveu aqui aos Romanos. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Só a parte B. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Olhe para mim, antes que você faça uma interpretação equivocada do texto que acabamos de ler, deixa eu te explicar o que realmente a palavra está dizendo. A palavra não está dizendo que você não deve sonhar. Não é isso que a palavra está dizendo. Você tem que interpretar a Bíblia num contexto geral. Você não pode pegar um texto isolado para fazer uma interpretação. A Bíblia inteira fala de sonho, de projeto.
Então você tem que projetar, você tem que sonhar, você tem que desejar as bênçãos de Deus. Mas quando Paulo fala para a gente não ambicionar coisas altas, mas acomodar as humildes, o que a palavra está querendo dizer? Que você tem que entender qual é a sua capacidade do momento e viver de acordo com ela. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Você quer um carro, vamos dizer que você quer um carro. Você quer um carro para quê? Eu quero um carro para eu trabalhar. Eu quero um carro para eu vir para a igreja. Eu quero um carro para eu fazer um passeio no final de semana. Quem sabe uma viagem num feriado. Quero um carro para isso. Ótimo. É errado você querer um carro? Não, todo mundo precisa de um carro hoje em dia. Todo mundo precisa de um carro hoje em dia. Então, você querer um carro não tem problema nenhum. Só que quando você decide que vai comprar um carro, você tem que tomar uma decisão, sim ou não? Qual nível de carro comprar? Por que todo carro tem 4 rodas? Tudo bem, todo carro tem 4 rodas, todo carro tem um volante para você virar para lá e para cá. Só que quando você decide que vai comprar um carro, você tem que pensar, em primeiro lugar, quanto você tem para investir naquela compra. E segundo, você tem que pensar em quanto aquele carro vai te custar por mês. Porque mesmo depois que você comprar o carro e pagar por ele, você ainda assim vai ter uma despesa mensal fixa ou variável grande. Você vai ter que pagar o combustível, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar a manutenção, caso haja, você vai ter que pagar uma vez no ano os impostos, e aí a pessoa faz o quê? Ela começa a ambicionar algo que está acima da sua capacidade. Ela vai comprar um carro, e ao invés dela comprar um carro popular, que é o carro que ela tem condição de pagar e tem condição de manter, ela diz assim: se o meu vizinho tem, por que eu não posso ter também? Aí ela vai lá e ambiciona algo que está acima da sua capacidade. Quem está conseguindo me entender? Nada contra se você quiser ter uma super caminhonete traçada nas 4 rodas, a diesel que sobe até em parede, desde que você tenha condição de mantê-la. Porque se você não tiver, o que é mais prudente? É mais prudente você comprar um Golzinho 1.0 e ficar andando no Golzinho 1.0 e dando glória a Deus feliz, não é? Porque você, poxa, mas o carro do meu vizinho é do mesmo tamanho do meu. Na vaga que eu guardo o meu carro, daria para guardar o carro do vizinho? A diferença é que o meu carro é um Volkswagen e o do vizinho é um BMW. Espera aí, será que eu conseguiria manter um BMW? Não, não consigo. Eu consigo pagar o seguro de um BMW? Eu consigo manter o consumo de um carro de luxo desse? Não, não consigo. Então eu vou ficar naquilo que está na minha capacidade. Porque se eu for além da minha capacidade, sabe o que vai acontecer? Eu vou encher a minha cabeça de preocupação. Meu Deus, e agora? Meu Deus, olha só, o IPVA chegou. Ai meu Deus, traga água. O seguro, olha o valor. Só no exemplo que eu estou dando aqui. A pessoa tem que entender qual é o nível de capacidade que ela tem. E eu não estou falando só de bens materiais. Estou falando de qualquer outra área da vida. Tem muita gente que está cheia de preocupação hoje, porque ela ambicionou algo que estava acima da sua capacidade. Pastor, o senhor está fazendo acepção de pessoa, dizendo que um pode ter e o outro não pode ter. Não. Eu não estou fazendo isso. Jesus, em Mateus 25, verso 15, explicou que cada pessoa tem um nível de capacidade. Veja aí, Mateus 25, 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Por que na parábola de Jesus,
O sábio Senhor da história não deu 5 talentos para aquele que recebeu 1. Por quê? Porque ele sabia que aquele que recebeu 1 tinha a capacidade para cuidar de 1 e não para cuidar de 5. Tanto é que o que recebeu 1 não deu conta nem do 1 que recebeu. Por que ele não deu 5? Não deu 2 para aquele que recebeu 5? Porque ele sabia que aquele que recebeu 5 tinha condição de cuidar dos 5. Então para que eu vou dar só 2 para ele se ele pode cuidar de 5? Então cada pessoa tem um nível, cada pessoa tem uma capacidade. E você tem que ser humilde para entender em que patamar você está e viver com aquilo, para não ter preocupação. Quem está compreendendo até aqui? Sexto, também está ligado a isso que eu estou falando agora. Para rejeitar a preocupação e viver em paz, aprenda a viver a vida como ela é. Como é que está a vida agora? Pastor, a vida está fácil? Não. Para quem aqui a vida não está fácil? Levanta a mão, para quem que a vida não está fácil? Eu sou um deles, a vida não está fácil não, viu? Nunca foi fácil fazer a obra de Deus, mas está mais difícil do que já esteve. E talvez você diga, pastor, a vida não está fácil. E você tem que entender a viver a vida como ela é. Tudo é uma fase. Às vezes a fase que você está passando agora não está uma fase boa, mas você tem que passar. Paciência. Filipenses capítulo 4, olha o que Paulo disse. Filipenses capítulo 4, eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. O Paulo está dizendo assim, gente, eu já passei por tudo que você imaginar. Eu sei o que é ficar na vida boa, eu sei o que é passar assim naquela fase boa, agradável, próspera, e eu sei também o que é passar na provação. Eu sei o que é comer o bife e sei roer o osso também. Eu sei viver a bonança e sei viver a tempestade. Nós estamos passando por um ano de pandemia, por um ano difícil. Nesse ano difícil muita gente perdeu o emprego, muita gente não perdeu o emprego, mas perdeu renda. Ou seja, a pessoa continuou trabalhando, mas ganhando bem menos do que ganhava. Alguém fica feliz com isso? Ninguém. A pessoa continua tendo o seu comércio, mas o comércio que produzia tanto por mês, agora produz 1/3 disso. A pessoa fica feliz com isso? Não. Então antes, como é que a pessoa vivia a vida? Com muito mais leveza, com muito mais descontração, com muito mais alegria, desfrutava, gastava, viajava, comprava, investia. Ela estava vivendo aquela fase. A fase mudou agora. Não adianta mais você querer viver agora como você vivia ano passado, nessa mesma época, se as coisas no ano passado estavam diferentes. O que você tem que fazer? Se reinventar, se adaptar a esta fase. Pastor, mas eu não estou gostando dessa fase. É verdade, você pode não estar gostando mesmo, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Você passa pelo deserto, o deserto fica para trás e você chega na terra prometida. Então fica tranquilo, porque esse deserto vai passar em nome de Jesus. Diga isso para alguém aí próximo a você, aponta para ele e diga: esse deserto vai passar em nome de Jesus. Para você que está em casa, eu digo: esse deserto vai passar em nome de Jesus. Só que enquanto você estiver passando no deserto, acostume, o sol é quente de rachar. Enquanto você estiver passando no deserto, acostume, não tem água toda hora não, é difícil achar. Enquanto você estiver passando no deserto, acostume, quase não chove. Enquanto você estiver no deserto, acostume, as serpentes são venenosas.
Então é aquilo, você está passando pelo deserto, você tem que aprender a viver a vida. Tem que aprender a levar a coisa do jeito que está indo, para viver em paz. Tem gente que está sem paz, preocupado, porque está com a lembrança lá no ano passado. O ano passado ficou para trás, agora é outro ano, é outro tempo. Enfrenta, porque Deus é contigo e você vai vencer. E eu termino esta mensagem te ensinando a 7ª coisa para você rejeitar a preocupação e viver em paz. Pense em coisas boas. Simples, não é? Pense em coisas boas. Você já está em Filipenses 4, não está? Olha o verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que deve ocupar o seu pensamento? Aquilo que é justo, honesto, verdadeiro, puro, amável, aquilo que é de louvor. Amados, tem gente que está se ocupando a mente, os pensamentos, só com coisas que não ajudam em nada. Tem gente que, talvez por conta da pandemia, o isolamento social, obrigou a gente a ficar mais tempo em casa, não é? E dentro de casa não tem muita coisa o que fazer, tem? Não. A maioria das pessoas moram em casas pequenas. Poucas são as pessoas que têm condição de fazer um longo passeio dentro de casa, vai para o quarto, aí anda até chegar na cozinha, depois anda para até chegar no banheiro. Geralmente é assim, né? É um abrindo a porta da geladeira, o outro tem que esperar fechar para poder entrar. É assim ou não é? Se tem alguém no corredor, o outro não passa. Então como é que você fica numa casa pequena? Não tem muito o que fazer. A pessoa vai fazer o quê? Assistir televisão. Existem exceções, graças a Deus pelas exceções, né? Mas a grande maioria da mídia sobrevive de vender notícia ruim. A notícia boa não dá ibope. O que dá ibope é notícia ruim. Então o que a TV faz? Dá muita ênfase para as más notícias. Você sabe qual é o jornal de maior audiência no Brasil, na TV aberta? Sabe qual que é? Todo mundo sabe, né? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional da TV Globo é o jornal de maior audiência na TV brasileira. E como é que começa o Jornal Nacional todos os dias, de segunda a sábado? Como é que ele começa? E como é que ele termina? Sempre dizendo: boa noite, morreram tantas pessoas hoje. É assim ou não é? Ou eu estou inventando? Ou é perseguição? Eu estou perseguindo ou eu estou falando a verdade? Eles começam falando quantas pessoas morreram no dia e terminam falando quantas pessoas morreram até agora. Aí o que eles fazem ao longo da madrugada? Eles vão repetindo aquela notícia. Se você ligar no Jornal da Meia-Noite, o Jornal da Meia-Noite repete aquelas más notícias. Quando tem uma boa notícia para contar, eles contam tão rapidamente que não dá nem tempo de você entender, já mudou de assunto. Porque a má notícia é a que vende. Aí tem gente que acorda de manhã e o que ela diz? Acordei, né? O que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver aqui o que está passando na TV. Aí o que está passando na TV? Quem morreu de madrugada, ou quem que matou não sei quem, o que aconteceu de ruim em algum lugar do mundo. Tem gente que, além de buscar as más notícias da TV, ela busca más notícias nos conhecidos também. Sabe aquela pessoa que liga para o outro e fala assim: ô Maria, sabe quem que separou? Está sabendo que o fulano perdeu o emprego? Olha, eu fiquei sabendo que Zezinho bateu o carro. Fiquei sabendo que a filha da fulana... Que isso? Meu querido, você quer rejeitar a preocupação e viver em paz? Traz à sua memória coisas boas. Eu estou me lembrando aqui que eu fui na igreja tal dia e teve um irmão lá que contou um testemunho que encheu meu coração de alegria. Ele contou para todo mundo que Deus fez um milagre na vida dele. Oh Deus bom, oh Deus maravilhoso. Eu estou tão alegre por tudo de bom que Deus tem feito. Sabe o que eu estou me lembrando? Eu estou me lembrando de uma canção linda que canta lá na igreja. Aí você começa o teu dia de manhã cantando, louvando, adorando a Deus, trazendo à tua memória coisas boas.
Isso vai trazer paz para a tua alma. Então eu vou recapitular para a gente orar. Primeiro, analise o real motivo da sua preocupação. Quando você fizer essa análise, você vai ver que muitas vezes você está preocupado à toa. Nem precisava estar tão preocupado assim. Segundo ponto, avalie o valor correto das coisas. Dê mais valor àquilo que realmente é importante. Às vezes você está preocupado por coisas que nem valem a pena. Terceiro, transfira as suas preocupações para Deus. Lembra do exemplo que eu dei aqui com o pastor? Lançando a sua ansiedade nas mãos de Deus. Pode jogar que Deus pega, viu? Pode jogar no colo de Deus os teus problemas que Ele segura. Quarto, aprenda a fazer suas petições a Deus. Vai orar, leva com você todos os teus problemas e deixa tudo no altar. Quinto, não ambicione algo acima da sua capacidade. Se você quiser algo que está acima do seu nível, isso vai te trazer preocupações. Sexto, aprenda a viver a vida como ela é. A fase seja boa ou ruim, viva de acordo com a fase que você está passando. E sétimo, pense em coisas boas. Toda a igreja fique de pé agora. Quem é que vai tirar a preocupação do teu coração e vai encher tua alma de paz? Não é o pastor, não é o terapeuta, não é o psicólogo, não é o médico, não é ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Então feche os teus olhos agora, toda a igreja, por favor. Feche os olhos. Põe a mão sobre o coração. Diga comigo: meu Deus e meu Pai. Mais alto: meu Deus e meu Pai. Eu não quero mais viver ansioso, preocupado por causa dos problemas. Eu quero viver em paz. E esta paz é só o Senhor que pode me dar. Ah, Senhor, enche o meu coração de paz, enche o meu coração da alegria que vem do Espírito, em nome de Jesus. Comece a orar agora, igreja, vai orando, não sinta vergonha de chorar na presença de Deus, não sinta vergonha de se derramar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você que entrou aqui aflito, preocupado, angustiado, com medo, você que entrou aqui com tantos problemas, vai entregando tudo agora, entrega tudo no altar, entrega tudo agora nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós estamos cansados de viver uma vida cheia de preocupações, de ansiedade, de inquietação. Meu Deus, esta palavra veio de encontro à necessidade do coração de cada pessoa. Eu quero te pedir agora, meu Deus, tira a preocupação deste coração. Esse pai de família que está preocupado com o sustento da sua família, essa mãe que está preocupada com os filhos. Ah, meu Deus, como se já não bastasse, como se já fosse pouca as preocupações que nós temos na vida, agora apareceu mais uma. A gente vive preocupado em não se infectar com coronavírus, a gente vive preocupado em não ocupar uma vaga no leito de UTI, nós não queremos isso, é uma preocupação extra que nós agora temos. Mas eu quero te pedir, meu Deus, vai tirando a ansiedade, a preocupação e vai colocando paz. Coloca a paz do príncipe da paz, a paz que excede a todo entendimento. Oh glória, receba essa paz agora, receba essa paz agora. Levante as tuas mãos e comece a glorificar, comece a dar lugar ao Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, sinta Ele te renovando agora. Pode glorificar, glorifica, fale em outras línguas, deixa fluir do seu interior o rio da água viva. Oh glória, receba poder, receba a unção do Espírito. Meu Deus, vai fortalecendo a fé do teu povo,
vai fortalecendo esse que está fraco, vai levantando esse que está caído, essa pessoa que já não tinha mais esperança, essa pessoa que achou que estava tudo perdido, tudo acabado. Mostra para ela o poder que o Senhor tem. Meu Deus, essa pessoa que está em casa, que está em uma profunda depressão, esta pessoa que está em casa, a vontade que ela tem é só de morrer, de sumir, de desaparecer, jogar tudo para o alto. Mostra para esta pessoa o Deus que tu és, mostra para esta pessoa o teu poder. Meu Pai, que depois deste culto, quem estava preocupado, fique tranquilo, quem estava ansioso, fique em paz. Eu ministro esta paz sobre a tua vida, eu ministro essa paz sobre o teu coração. Receba esta paz em nome de Jesus, que assim seja feito. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.